eu sou a Aline Rodrigues, eu sou uma empreendedora no ramo de moda e confecção. Estou aqui para compartilhar com vocês os meus primeiros passos do empreendedorismo. Os meus primeiros passos foram tendenciosos ao erro. E por muito tempo eu passei uma fase de ter a ideia e maturar essa ideia e ir para a prática. E funcionou lindamente enquanto eu estava no conceito da ideia, enquanto eu estava no plano de negócio, enquanto eu estava montando o meu planejamento estratégico. Mas no momento de praticar, eu espanei. Quando eu espanei, que eu joguei tudo pro alto, eu falei, e agora? E agora? Como que eu vou colocar anos de aprendizado, anos de ensino? Eu fiz a faculdade de moda, eu fiz vários cursos no Senai, no Senac, com o objetivo de aplicar no meu negócio. Mas na hora, gente, na hora que eu fui aplicar, eu surtei, eu espanei, literalmente. E eu acho que isso é uma tendência muito latente nos empreendedores. Esse canal é um lugar para esse debate, porque nós olhamos a história, os cases de sucesso dos empresários, dos empreendedores que chegaram no patamar que a gente almeja e sonha. Isso é muito motivador, isso é muito válido. A gente aprende muito ouvindo outras histórias, se inspirando em outras histórias. Mas na hora de aplicar, gente, olha, é uma loucura. Eu acredito que isso tem um peso tão grande para o nosso negócio dar certo, por isso que eu vou listar aqui 5 erros que eu cometi há um tempinho atrás. A minha marca tá nesses primeiros passos de acertar o início, mas eu já vou poupar você de cometer os erros que eu cometi, se você está começando ou se você já começou. E o primeiro erro é: você estuda, você buscou uma palestra, você buscou um podcast, você anotou, mas você não coloca em prática. Esse é o erro primário. Por quê? Vou te dar o meu exemplo. A primeira coleção que eu fiz para minha marca, que eu coloquei um pouco mais de peças, eu tava com aquela sensação, agora eu tô com produção, tô com corte, eu vou mandar pra costureira e eu vou vender. A primeira coleção. Gente, eu esqueci tudo que eu tinha estudado. Gente, eu fiz um curso no Senac chamado Estilista de Moda. Lá eu aprendi o conceito de criar, pesquisar, desenvolver uma coleção. Eu simplesmente não apliquei, porque eu deduzi que isso daqui vai dar certo. Modelagem, eu tenho que fazer a peça piloto, mas não, eu já sei fazer essa blusinha aqui, eu sei fazer. E você faz sem planejamento, acreditando só no seu sexto sentido. Gente, as minhas peças deram defeitos e eu não consegui anunciar, porque eu olhava pra ela, eu falava assim, eu não consigo vender isso aqui. Resumo da ópera: prejuízo. A gente tem prejuízo porque nós vamos atrás de informação. Olha, eu vi um vídeo do Sebrae no YouTube que me ensina a fazer um fluxo de caixa de maneira bem simples. Aí o que você faz? Você pega essa informação, você não aplica. Erro. É o erro assim mais básico. E qual é a motivação desse erro básico? A pressa. A pressa é inimiga da perfeição. A pressa de, eu vou cortar aqui. Não precisa. Não põe na planilha. Não anota. Eu tô tendo um gasto. Não vou anotar. Porque você não quer aplicar. E aí você literalmente tem prejuízo por conta desse erro básico, assim. O segundo erro é semelhante ao primeiro, mas é diferente. A falta de planejamento. Por quê? Porque você sabe o que tem que fazer.
Então, se você trabalha no ramo da moda, igual eu, você sabe que você tem que planejar uma compra de tecido, planejar uma coleção, planejar uma modelagem, planejar a venda do seu negócio, tudo, absolutamente tudo no negócio tem que ser planejado. E se você não faz isso, porque... Predator, pega aqui na minha mão. Eu te entendo. Eu te entendo, essa é a realidade. A gente não consegue executar, vender e planejar. Aline, como faz isso? Vamos aprender. Segue o canal, a gente vai aprender. Gente, planejar é dedicar um tempo para aquilo. E sabe qual é o maior problema? Que nós, empreendedores, iniciantes, temos uma crença latente dentro de nós, que é assim, porque a gente veio da CLT. A CLT, o que a CLT faz? Trabalha. Você não planeja nada, você senta lá e você trabalha. Mesmo que você trabalhe, eu sou CLT, eu trabalho no planejamento, beleza. Mas você tem uma ordem de cima para executar aquilo ali. Você vem da CLT, você não tem esse hábito de pensar no domingo à noite, o que eu vou executar no meu trabalho amanhã? Não, porque você, na segunda-feira, você chega lá sabendo o que você tem que fazer. E a gente não faz isso, porque a gente não vai ali sentar e falar, eu vou ficar 40 dias, um mês, fazendo um plano de negócio do meu negócio, da minha marca, enfim, do que você tem. A gente não tem essa crença. Só que hoje, se você fosse apresentar o seu negócio, a sua ideia, o seu projeto para um Shark Tank, para um tubarão no Shark Tank, você teria que levar um plano de negócio. Não existe isso. Então, planejamento é crucial. Nós precisamos planejar, se você trabalha com moda, um mix de produto, planejar a modelagem, planejar o lançamento. Se você não fizer isso, em algum momento a conta não vai fechar. Em algum momento vai vir o boleto, e o boleto é sempre alto. Terceiro erro que eu cometi, e com certeza você vai se identificar, é não compreender o meu negócio. Aí parece um paradoxo, né? Aline, eu tenho um negócio, eu sei o que eu faço, eu faço bolo de festa, eu faço decoração, eu faço roupa, eu faço roupa pra pet, eu tenho uma loja de R$1,99. Eu sei o que é o meu negócio. Beleza, a gente sabe o que é o nosso negócio, mas a gente não compreende. Eu levei um tempo para compreender e vamos ver se você se identifica comigo. Primeiro aspecto, vem a ideia. E quando você tem a ideia, você tem assim, a ideia, o bebezinho e aquele bebê se transformou em uma pessoa bem-sucedida. É essa a ideia de um negócio. Nasceu e deu certo. Porém, na prática, é diferente. Por quê? Um exemplo, vou te dar o meu exemplo. Eu tive uma ideia de fazer uma marca onde eu produziria apenas moletom. Acabou, essa é a minha ideia. Aí o plano de negócio vem, você vai maturando para quem que eu vou vender, qual é o meu público-alvo, aonde eu vou vender, qual canal eu vou utilizar, como eu vou executar. Compreender o seu negócio é fundamental para você entender a sua atuação dentro do seu negócio. Qual é o seu papel dentro do seu negócio? Então, por exemplo, eu fazia arte no Canva, monto o site, tiro a foto, faço modelagem, costuro. Que mais? Embalo, passo, tudo. Eu faço tudo. E qual é a real, o papel do meu negócio? Qual é? É a venda, é a venda. E o que eu faço no meu negócio? Então eu fiquei tão perdida em todos os aspectos, porque eu me distraio facilmente também. Então se hoje eu acordar e falar, tive uma ideinha para fazer uma embalagem, eu foco naquilo, meu filho, eu esqueço o resto.
E aí o meu papel dentro do meu negócio não é perder tempo com a embalagenzinha. Não que isso seja uma perca de tempo, é um passo fundamental, mas eu não posso focar minha energia naquilo. Então, você não compreender aonde você tem que focar a energia é um problema. Eu fiquei tão perdida no conceito, na ideia, ai, as fotos, o fashion filme, vai ser assim, assim, assado. Olha, um desfile da minha marca lá na Paris Fashion Week, porque a gente é assim. E aí você não compreende que você precisa focar a sua energia nos pontos importantes do seu negócio. A embalagem é importante, o conceito é importante, mas se você não passar o tempo focado em como você vai vender, não tem como, você fica disperso. Você fica disperso e aí você precisa entender qual é o seu papel dentro do seu negócio, compreender o que é o seu negócio, o que é o mais importante do seu negócio. Um exemplo, Aline, eu trabalho com papelaria. Qual é o que é mais importante? Olha, vender no Instagram me dá retorno. Pronto, você compreendeu que você precisa focar no Instagram e aquilo ali é a sua energia. E se você não fizer aquilo, se amanhã você passar o dia inteiro no WhatsApp conversando com uma fornecedora, você tá perdendo de vender no Instagram. Consegue compreender? Talvez eu deixei um pouco aberto, mas é focar a energia aonde dá o resultado do seu negócio. Eu não fiz isso. Eu fiquei dispersa. Outro ponto fundamental, semelhante a esse, é não focar na venda. Foi o que eu fiz. Qual foi o meu pensamento? Se eu vou produzir, eu sou a pessoa que produz. Mas peraí, mesmo que alguém venda para mim, mesmo que eu faça a produção para lojas, multimarcas, mesmo que eu não trabalhe com a venda tete a tete, eu venda só online. Se eu não vender, não tem negócio. E aí, você precisa focar aonde é o resultado do seu negócio. Esse é um problema para quem produz o produto. Esse é um problema, porque a pessoa que pega e vende, ela já sabe o que ela tem que fazer, ela pega ali e vende. Então, esse é um problema maior para quem produz. Então, se você produz bijuteria, eu produzo material para cabelo, artesanato, qualquer tipo de artesanato, talvez você demande um tempo maior na produção do que na venda. E aí a gente tem uma questão aqui para resolver, porque se você passar um mês inteiro produzindo e não focar na venda, você vai ter a conta não vai fechar. E aí entra essa questão de você dividir. Tá vendo como tá tudo interligado? Você tem que entender o seu negócio, focar na venda para você ter resultado, para você poder aumentar a sua produção, para você manter a sua produção. E aí, quem tem uma cabeça de produção, de produzir, de fazer, costureira, pessoal que faz bolo, que faz artesanato, vai focar na produção. Só que não tem um sem não tiver o outro. Dentro desse aspecto, qual é a outra questão também que pega? Nós empreendedores, nós achamos assim, eu não vou empurrar o meu produto na goela das pessoas. Não tem que ficar vendendo no Instagram. Gente, esse foi o meu maior erro. Porque assim, quando eu olhei, falei, nossa, a Virgínia fatura milhões e daqui a pouco ela já tá com uma live marcada. Ela tá em constante ações de venda. E nós, empreendedores, a gente vai para esse fronte da venda quando o nosso calo aperta. É ou não é? Tô mentindo? Se você produz, você tem uma preocupação maior com a venda quando você tem um boleto. Se você tem um boleto hoje para pagar até 5 horas e você tá precisando de venda, aí você vai fazer alguma coisa. Do contrário, meu filho, você vai sentar na máquina e vai ficar produzindo. Viu? Como tem um conflito aí? Como que a gente faz, Aline, para resolver isso? Eu produzo, mas eu não vendo.
Ah, eu sou produtora, eu faço as peças, mas eu não tenho um canal ainda. Aí a gente tem que voltar para onde? Pro planejamento. O planejamento, sentar com um papel e uma caneta, você vai ticar todas as possibilidades que você tem de venda e executar o seu planejamento. Todos os erros que eu estou falando aqui está interligado. E o quinto erro não é um erro prático do negócio, mas está ligado à nossa mentalidade como empreendedor. O maior erro, o erro que pode paralisar toda a sua operação, é você não acreditar. E aí é um paradoxo, porque se você teve uma ideia e tirou ela do papel e está na fase de execução, obviamente você acredita, não é? Não é óbvio. Eu não acredito, se eu fui capaz de começar é porque eu acredito. Mas, gente, isso é tão complexo. Isso é complexo porque se você acredita desacreditando, que é o meu caso, eu tenho que trabalhar muito esse aspecto, porque entra o que? As inseguranças, entra os medos que a pessoa tem, os medos de falhar como empreendedor. Um exemplo básico, você vai comprar uma matéria-prima, aquele produto está saindo bastante. E aí você fica com receio de investir um percentual naquele produto porque você tem medo do produto não vender. Esses medos e essa falta de fé genuína, essa falta de você acreditar no seu produto, falar assim, olha, eu estou produzindo essa caneta, ela é boa. Dentro da minha proposta, você pode estar trabalhando com uma caneta mais cara, com uma caneta mais barata, mas dentro da sua proposta, ela é um ótimo custo-benefício. Você cumpre a sua palavra quando a pessoa compra ela, adquire a caneta. Dentro dessa proposta, você consegue vender o seu produto, você consegue divulgar a sua ideia, você tem muito mais entusiasmo para falar do que quando você fica assim, ai, mas será que isso que eu tô fazendo as pessoas vão gostar? Olha, gente, isso me paralisou de uma tal forma. Essa simples atitude, ela é capaz de fazer o seu negócio se afundar. Então, para o seu negócio dar certo, você tem que acreditar. E aí, por exemplo, quando você... Vamos voltar lá para o primeiro erro. Quando você faz alguma coisa sem planejamento, foi o meu caso, que eu fiz a minha primeira coleção sem desenvolver o planejamento e errei na modelagem, isso faz o quê? Você não acreditar no seu produto, você não consegue vender, aquilo traz tantas barreiras para você que pode sim te paralisar. Então, todos os erros que eu comentei aqui, eles estão interligados, todos eles. Para todos darem certo, o principal, a essência é você acreditar. Se você não está acreditando, é porque tem algum erro que você está tentando compreender ou que você já detectou. Mas se você detectou o erro, você volta para o seu planejamento, você corrige o erro e aí você volta a acreditar naquele produto, naquele negócio, naquela ideia. Isso é o essencial. Para empreender, a gente precisa romper os nossos medos, a gente precisa ter coragem de fazer, executar, mas acreditar que você é capaz, que o seu produto é bom e que quem está comprando aquilo vai ser beneficiado. Não é uma troca desleal, né? Bom, esse foi o nosso tema de hoje. Se você é uma empreendedora que está nos primeiros passos do seu negócio, siga o canal, deixe o seu like e me acompanhe para mais, porque aqui a gente vai fazer essa ideia dar certo e nós vamos conseguir isso juntos. Bora!